Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Vou escrever aqui a legenda dessa noite. Longevidade. Quais são os desafios? Eu vou conversar com quais são os desafios. Vou conversar com a doutora Carla Gutchoff, da equipe Balance, para a gente conversar sobre desafios, o que precisamos fazer, o que não devemos fazer, o que está proibido, não é? Tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. Então, vou pedir para vocês, enquanto eu vou dividir tela com a doutora Carla, que vocês enviem coraçõezinhos aqui do lado, porque assim o Instagram entende que esse assunto é relevante. E como é relevante, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu tenho pensado nisso já há muito tempo. Gutchoff, deixa eu escrever aqui certinho o sobrenome dela. Gutschov. Eu sempre tenho muito cuidado para pronunciar e escrever o nome das pessoas corretas. Não sei vocês, mas olha, quando coloco o meu nome errado nas coisas, é ruim, né? Bom, então vamos lá. Assim que a doutora Carla entrar aqui, ó, então tá aqui, longevidade. Quais são os desafios? Fixar comentário. Então agora sim. Como é que vocês estão? Boa noite aqui para todos, que eu já vi que entraram. Claudinha, Henrique, quem mais está aqui? Deixa eu ver rapidão. O Charles, a Luana Lima, Linda. Bom, um beijo para todos vocês, sintam um abraço bem demorado, com muito respeito. Hoje o assunto é fundamental. E eu agradeço demais ao Fernando, o assessor que está me conectando aqui com a doutora Carla para a gente falar sobre longevidade, um assunto que eu ainda não tratei aqui no meu canal. Inclusive, eu falo sobre isso no livro que está em pré-lançamento há um tempo, né? Como é que nós vamos viver mais anos, como nós vamos viver esses anos. E hoje, então, eu vou ter o privilégio de conversar sobre isso com a doutora Carla. Então, deixa eu abrir aqui para a gente já dividir tela. Enquanto isso, deixa eu ver. Já tá aqui, equipe Balance. Balance. Tudo que nós queremos, né, gente? Uma vida balanceada. Olha lá aí, tudo bem, Carla? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite. Acompanho o seu trabalho há um bom tempo, sou sua fã. Imagina, mas olha, quer me deixar sem graça logo no início. Carla, você tá me ouvindo bem? Super bem. Então, tá bom. Olha, eu estava falando antes de tela contigo. Esse é um assunto tão importante, tão essencial, tão urgente. Tá? E quando eu conversei com o Fernando, né, que nos conectou, falei, gente, como é que eu ainda não falei sobre isso aqui, né, no Instagram? Porque lá no meu livro eu falo sobre isso. Eu conto a história da Fernanda Montenegro, do Maurício de Souza, do maestro João Carlos Martins, que são pessoas que não pararam no tempo e nem com o passar do tempo, né? Então, estou Sim. muito feliz de poder ter você comigo nessa próxima hora. Quando você disse tudo, né? Quando a gente fala de longevidade, hoje em dia a gente aborda de outra forma. Então, se a gente parar 30 anos atrás, quando a gente pensava num idoso aposentado, era sentado, olhando televisão, um perfil Fazendo mais magrinha, fazendo tricô. E hoje em dia, quando a gente pensa no idoso, quando ele se aposenta, é viajando, é fazendo uma nova faculdade, é dirigindo, é tendo novos amigos. Muitas vezes é colocando um tempo para ele que ele nunca teve, né? A gente percebeu aí com o Covid, cuidando dos netos de uma forma que é essencial para aquela mãe trabalhar, fazendo aquela rotina. E quando a gente fala disso, a gente fala simplesmente de autonomia e independência. Não importa a idade desse idoso, o que a gente sempre mostra no lado da gerontologia é que a sua autonomia, e aí eu dou um exemplo muito simples. O paciente idoso, né, o idoso, ele adora ir ao banco, porque quando ele Sim. chega no banco, ele conhece o gerente, ele conhece o cara do caixa, ele adora ir lá pagar as contas no dia. Então, se ele tem uma conta dia 5 e dia 8, ele vai no dia 5 e ele vai no dia 8, por quê?
ir até o caixa pagar aquela conta é sinal de compromisso, faz parte da história dele. E aí ele tem autonomia, porque ele vai da forma que ele quer, a pé ou de carro, no horário que ele quer, e ele tem a independência, né? Eu mando na minha vida. E quando você se sente independente, você quer viver mais, você quer fazer mais. Hoje, o meu paciente mais jovem tem 90 e o mais velho 104. Ah, É. E o que de graça. 104, ele é apaixonado pelo Instagram. Então, todo o atendimento que eu filmo ele, ele quer fazer melhor porque ele quer o elogio. Que é o reconhecimento. Então, ele canta o hino de Portugal. Aí todo mundo fala, nossa, que bonito, né? E ele mostra que com 104 anos, ele escolhe o que ele quer. Porque o dia que ele quer cantar o hino de Portugal, não adianta falar, vamos cantar o hino do Brasil. Não. Do Não Palmeiras. tem, não tem essa conversa. E aí, antigamente, ele era o paciente mais velho que eu tinha, eu tô com ele há 9 anos, e eu mostrei para a família isso. Que tem que deixar ele ter a independência, que tem que promover, né? Porque normalmente quando vai envelhecendo, a família ela vai super protegendo por amor, Pronto. pelo cuidado, pelo medo. É o medo de perder. E aí É. quando eu tenho medo de perder, eu faço o quê? Eu faço o caminho errado. Protejo demais. Seguro Sim, demais. se você pegar uma criança da mesma forma, as mães que são super protetoras, a criança tem que cair. E aí o idoso, a gente tem que mostrar que ele tem que ter obrigação, independente da idade dele. Tem que existir rotina, que foi o que os nossos idosos perderam na quarentena. Pronto. Ó, já anotei aqui várias coisas. Acho que essa live vai durar umas 2 horas, tá? Se o Instagram deixar. Carla, primeiro, deixa eu só ver uma coisa. Eu tô pronunciando o seu sobrenome certo? É Gutchov. Tá, tá. Gutchov. Carla Gutchov. Gente, nós estamos falando aqui sobre os desafios da longevidade. Esse é um assunto que, se agora não é o mais importante da sua vida, ele pode ser daqui a um tempo, ou você pode ter que conviver com alguém que está envelhecendo, né? Então, é uma informação relevante e de utilidade pública. E por que de utilidade pública? Porque se você não tem um idoso dentro da sua casa, você vai conviver com um no elevador, no comércio, no banco, como você falou, né, Carla? Então, é um assunto muito importante e aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu tirei os comentários, mas se quiserem fazer uma pergunta para Carla, manda naquele pontinho de interrogação e mandem coraçõezinhos aqui para nós, porque assim o Instagram entende que o assunto é relevante e a gente naquele topo, sabe, Carla, que ficam todas as Sim. janelinhas, vai um pouquinho mais para frente. Então, olha, quem está aqui, corações para vocês, enviem corações para nós também. Bom, Carla, eu estou sentindo a sua imagem um pouco granulada. Você está me vendo bem? Eu tô vivendo perfeitamente. Então tá bom. Então deve ser aqui a minha internet. Então vamos lá. Então vamos começar agora. Você já fez um esquenta, né? Numa resposta sua já abriu aqui um monte de janela. Eu vou começar pelo que está escrito no topo da sua página, tá? Que ali você coloca assim, fisioterapeuta especialista em gerontologia, apaixonada pelos desafios da longevidade. Então eu vou começar já de cara com isso. Quais são os desafios hoje, 2021? Porque nunca tivemos uma expectativa de vida tão alta. Sim, sim. Mas eu acho que nós nunca estivemos tão confusos em como lidar com esse aumento, né, da expectativa. Se você me fizesse essa pergunta em fevereiro, teria uma resposta. Olha. E hoje em dia, a gente tem a segunda resposta. Porque eu ia te falar assim, que no começo do ano, o grande desafio da longevidade é mostrar isso. É mostrar que o nosso idoso, ele é capaz de tudo sempre. E aí eu sempre dou um exemplo muito simples para a família do idoso. Qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física é tudo que ele gasta energia. Quando ele levanta do sofá para beber um copo de água. Quando ele abre a porta para o cachorro. Quando ele levanta do sofá e vai sentar à mesa para almoçar. E o que é Atividade o física. exercício? Atividade física. E aí, o nosso corpo, ele é burro quando a gente pensa em longevidade.
Porque quando a gente faz 60 anos, a gente muda a nossa fisiologia. É como se fosse um cabo de guerra. Nossa fisiologia muda. Automaticamente, quanto mais parado você ficar, o teu corpo vai puxar para cá. E aí vira aquele idoso que tem a parte de incapacidade funcional, porque as pessoas elas sempre pensam nisso. Incapacidade funcional não tem a ver com longevidade. Eu O que posso que ter é? uma pessoa incapacidade funcional, é, por exemplo, uma pessoa acamada que sofreu um AVC. Não quer dizer que ela tem que ter 80 anos. Ela pode ter 50 anos e se tornar dependente de uma outra pessoa. Tá. Como ela pode ter 100 e ser totalmente ativa. Então, quando a gente fala a palavra longevidade, é o quê? Muito tempo de vida. Sendo que os pacientes acima de 80 anos são os longevos. São os nossos longevos. Que automaticamente, por que a conversa do idoso é de antigamente? Porque a vida deles era muito diferente de quando eles eram jovens. Mas se a gente mostrar a nossa vida, eles vão adorar. Porque eles vão pensar, imagina na minha época, e eles vão comparar. Idoso não gosta de idoso. Idoso gosta de pessoas jovens, porque o jovem, ele chega com o problema do trabalho, ele chega com o problema do filho, ele chega com a festa, ele chega com o término do namoro, ele chega com vida. É Então, verdade. a longevidade, o grande desafio antigamente era mostrar isso, que a gente tem que estimular. Então, quando eu ligo para minha mãe e falo assim, por exemplo, mãe, vamos na padaria porque a gente vai comprar aquele pão que você gosta? Ela vai falar não. Mas se eu falar assim, mãe, vamos na padaria? Ela vai falar sim. Entendi. Então, o grande desafio nosso era saber se comunicar com eles. E Se hoje comunicar em com os dia, idosos. com os idosos. Hoje em dia é mostrar para eles que a vida continua, que eles podem abrir a janela, que eles vão sair de casa e que vai ser difícil a primeira vez que sair de casa, porque foi difícil para todos nós. Que Tá. todos nós passamos pelo mesmo medo, que é a incerteza. Carla, mas espera lá. Vamos só separar um pouquinho só antes do Covid e depois do Covid, tá? Porque você está Tá, falando coisas muito importantes. Já vamos deixar o pós-Covid, tá? tá. E pela fragilidade, pela questão da saúde e tal. Quais são os riscos, né, no meio disso tudo? Mas você estava falando sobre atividade física, a diferença entre atividade e exercício. Então, atividade Sim, é tudo que você faz durante o dia, entre levantar do tudo. sofá, pegar um copo d'água e tal. Exercício é quando me proponho a fazer algo Sim. específico. É, quando a gente tem ou um educador físico ou um fisioterapeuta que ele vai prescrever algo que vai evoluindo. Então, por exemplo, antigamente a gente não usava peso no idoso, Uhum. exercício resistido. Hoje a gente tem a evidência que o exercício resistido é que vai trazer funcionalidade para ele, porque ele tem perda de massa muscular. O idoso ele já come menos carne, né? A indigestão é maior. Então a gente sabe que o exercício resistido, ele vai conseguir tomar banho melhor, ele vai conseguir sentar melhor. E aí a gente mostra para ele que a fisioterapia e ou o educador físico, a gente vem para trazer funcionalidade. Se a minha paciente tem vontade de lavar louça e ela não consegue, eu vou fazer exercícios para ela lavar louça. Eu vou fazer exercício onde ela senta e levanta com segurança. Então, por que eu faço fisioterapia? Para ser funcional, para ser independente e ter autonomia. Simples assim. Ô, Carla, você me disse que o seu paciente mais novo tem 90 anos e o Sim, que e o tem mais mais velho, sim. 104. 104. Quando a gente ouve, quando eu ouço, né, você falando isso, quando a gente vê reportagens, né, do atleta que começou a correr com 70 anos, do nadador que começou a, né, a nadar com 60 e poucos, a gente sempre olha esses exemplos como exceções. Por que é tão difícil para a gente conceber a ideia de que, bom, eu vejo hoje, né, eu tô com 39, já é outro corpo de 10 anos. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, um ano é outro corpo. Então, mas por que a gente ainda tem essa resistência de pensar que depois dos 60 eu não posso fazer mais nada? Por conta da nossa cultura, porque ainda é muito novo, né? Porque a gente foi criado por muitos anos assim. Tá. Então, quando eu pego esse paciente de 104, eu tô na casa dele há 9 anos.
E há Nossa. 9 anos, toda semana, eu tenho a mesma conversa com as duas filhas. A mesma conversa. E aí ele fala assim: e se eu cair? Se o senhor cair, a gente vai ter duas possibilidades. Ou o senhor vai levantar, ou o senhor vai fazer uma fratura e a gente vai resolver. Mas tá tudo bem. Como o senhor pode andar o dia inteiro e não cair? É, É a mesma coisa quando eu falo que viver é descer para o jogo. Se eu ficar na arquibancada, eu nunca vou viver. Então, quando eu falo para o meu paciente, porque o que acontece? A gente sabe que a queda é um dos fatores que pode modificar esse envelhecimento. Mas se eu colocar isso para esse paciente, que é um perigo muito grande, ele vai cair. Porque o medo é a pior coisa que tem na vida. Então, o é, que eu falo para ele? O senhor pode cair. Eu não vou dar garantia que a fisioterapia o senhor não caia. claro. Mas pode ser que o senhor só perca o equilíbrio, porque a gente vai fazer exercício que o senhor vai pôr a mão na parede. E se o senhor cair, eu preciso que o senhor lembre de uma coisa: se o senhor caiu para frente, para trás ou para o lado. Porque através dessa comunicação eu vou fazer uma estratégia para esse tipo de dificuldade. Eu também caio. Não é só idoso que cai, eu também Claro. posso cair. E aí, quando você coloca isso, e aí a gente fala de ambientes seguros, né? Então, a casa do idoso normalmente tem tapete. E por que tem tapete? Porque antigamente as mulheres tinham a casa como casa de boneca. Então, ter o tapete, ter a cortina, ter os bibelôs é o ato de cuidado. É o ato de aconchego. Casa de vó é totalmente diferente. E aí você não pode chegar mudando tudo aquilo, mas você pode mostrar que tem algumas coisas que são perigosas e como que a Tá. gente pode fazer algumas estratégias. Então, quando a gente fala em desafio da longevidade, é se comunicar sempre, né? É mostrar para aquela família. Esses dias eu falei para um paciente assim, ele falou: "Eu não quero mais fazer. Eu tô cansado. Você não tem 95 anos." Eu falei assim: "Concordo. Eu não sei o que o senhor sente, mesmo se eu tivesse a mesma idade, porque sentimento é individual, cansaço é individual. Mas eu vou contar um segredo para o senhor. Tem um estudo lá na Espanha que mostra que levantar e andar um pouquinho todos os dias, não importa o tanto que você ande, mas que você ande, o senhor vai ser funcional nas atividades de vida diária." E ele é um desembargador, então ele olhou assim e falou assim: "E o que é essa palavra?" Eu falei: "É simplesmente o senhor escolher a roupa que o senhor quer, é o senhor mexer no canal de televisão, é o senhor comer. Então, tudo bem o senhor não fazer físio hoje. Se o senhor achar que dá conta de andar até a porta, o senhor anda. E aí, se amanhã dá para andar um pouquinho mais, tudo bem, mas se o senhor achar que só pode ficar sentado, ok." E aí, o que acontece? A gente não obriga. Quando eu obrigo o idoso, quando eu mando o idoso, ele faz o contrário, e aí é todo mundo que faz o contrário. Então, a comunicação é um grande desafio, porque a gente não tem tempo nem paciência para sentar e conversar. Pois é, tempo e paciência. Agora, Carla, olha só que interessante. Você falou quando o idoso ele tem uma conta para pagar, ele vai, não importa se é uma conta hoje, uma conta que vai hoje. Porque, de certa forma, e eu vi isso muito nos entrevistados do meu livro, você sai de uma vida extremamente intensa, produtiva, e vai para uma agenda que agora ela está livre. E eu conversei com alguns idosos que começaram a desenvolver crises ansiosas porque estavam com tempo sobrando, né? Sim, Então, ter essa agenda é fundamental, como você está dizendo, mas aí eu entro num outro aspecto. Este, este, este ser humano que por muito tempo se dedicou ao trabalho, ele não está mais trabalhando. Como é que ele pode, então, preencher uma agenda com exercícios, com fisioterapia, com idas ao mercado, com idas à feira, enfim, para que ele também tenha uma rotina própria? sim, Se isso é um caminho para essa autonomia e sem rebeldia, autonomia sem rebeldia, que eu quero dizer, sim, né? É possível, porque eu vejo muitos idosos que ficam rebeldes. sim.
Tempo livre não é bom para ninguém, né? Se a gente pegar um exemplo básico, a gente espera pelas férias. Se você não viaja, 30 dias de férias é demais, né? A gente Parece. cansa de descansar. E a gente queria muito aquilo. Eu lembro de um paciente, que foi um dos meus primeiros, ele falou que ele sonhava na aposentadoria. O dia que ele se aposentou, ele pegou o relógio e jogou para o outro lado da rua. Olha, E aí, passado um mês, ele pensou assim, mas como era bom eu ter vários horários, né? Agora a sessão da tarde não tem mais graça, eu não vou dormir até tarde. E aí, o que é muito legal no Brasil é que a gente tem muito programas gratuitos relacionados ao idoso. Não é tão divulgado, mas a gente tem. E aí são programas como caminhada, como grupo de equilíbrio, de fortalecimento. Por isso que muitos idosos se tornam atletas depois de um tempo. Esse meu paciente de 104, aos 70 anos, quando ele perdeu a mulher e ele se viu sem ter nada para fazer, ele foi simplesmente no Senac, da Vila Mariana. E ali ele fez um grupo de amigos de caminhada, porque o que a gente mostra é que é muito importante ter a convivência com pessoas da mesma idade. Porque você vai perceber que os problemas são muito parecidos. Ah, eu fiz um almoço no domingo e a minha filha quase não comeu porque ela está de dieta. Ou, eu esperei os meus netos e os meus netos não foram. Ou eu fiz tal coisa sempre para o outro. E aí, quando eles têm um grupo, eles começam a perceber que eles podem fazer as coisas para eles e para os outros, que é o que a gente faz a vida inteira. Quando eu trabalho pela minha família, mas eu faço o que eu gosto. Ou eu faço o que eu estou disposto a fazer. E é por isso que é tão importante você, que tem alguém da sua família, mostrar isso. Porque é aquela história do telefone sem fio, a história da comunicação, é mostrar, mas por que você não faz parte de um grupo? Por que não entra numa academia ou numa natação? Né? Vai deixar esse dia tão ocioso. E a gente percebeu isso no Covid, porque na primeira semana foi tudo ok. Por mais que a gente estava sofrendo por tudo que estava acontecendo, foi um momento novo. Né? Então a gente cozinhava, a gente assistia filme. Depois de um tempo, aquilo virou angustiante. E é a mesma coisa que o idoso sente. Por isso que a gente tem tantos idosos depressivos. E aí, por isso que a gente tem tantos idosos que não dormem bem. Por quê? O idoso ele precisa dormir 6 horas por noite. Se eu dormir 3 horas durante o dia e eu não tive quase nada de gasto de energia, eu não vou dormir bem. é verdade. Então, é mostrar isso para os pacientes idosos, que sim, você se aposentou, você pode fazer um trabalho voluntário, você pode aprender a pintar, você pode fazer algo que você tinha vontade, fazer viagens curtas, fazer o que financeiramente você dá conta. Porque sim, a gente tem grande parte da população idosa que a renda é baixa. E aí fica muito difícil quando eu falo nisso, porque é praticamente... Então, só quem é classe média e classe alta tem direito à longevidade? Não, porque isso o nosso governo oferece. O nosso governo oferece muitas atividades. Por quê? Esse idoso funcional, ele é um idoso mais barato, ele não vai ser internado no serviço público. Então, quando eu faço a promoção à saúde, eu deixo esse idoso funcional e automaticamente ele usa menos o serviço de saúde. Sim, é um universo, né? Você está falando aqui, eu estou assim, indo para milhares de situações em que eu estive na reportagem, por exemplo, ou né, com a minha família. Qual que é a diferença, Carla, da superproteção? Superproteção, ela atrapalha É, muito. então, mas como você falou no início, desculpa te cortar, os familiares fazem por amor. Não faz isso, né? Eu me lembro do meu avô, minha mãe que deve estar aqui assistindo a gente, né? Ele não podia mais dirigir. A gente tinha que esconder a chave do carro. Aí ele fugia de casa, sabe? E você fala, gente, mas por quê? Porque a pessoa está perdendo, né, aquela autonomia, ainda mais que venha daquela cultura de que, né, dirige e tudo mais. Como é que então os mais novos fazem quando tem essa situação dentro de casa? Né? Um idoso, então, que deixou de ser funcional, porque é um risco que ele está colocando não só a própria vida, mas a de outras. Como é que Sim. faz num caso desse?
Você pode usar várias estratégias, né? Então, tá bom, o senhor não pode dirigir, mas o senhor pode me dar umas dicas de como dirigir? No domingo de manhã, a gente vai dar uma volta no bairro. O senhor me explica a parte da baliza, porque eu sou muito ruim da baliza do lado direito. Ou o senhor me explica se tem alguma estratégia para dirigir à noite? O senhor dirigia muito bem. Vamos, se é uma família católica, vamos em Aparecida do Norte, o senhor vai na frente, me explicando as estratégias que a gente pode ter na estrada. Ah, tá. Automaticamente, eu não estou perdendo tudo, porque eu sou importante. Eu estou Hum. orientando. Você E não vai aí, dar o volante para ele, mas você vai deixar ele lá na frente e deixar ele falar. mesmo que você não faça. Ai, é verdade. Nossa, é verdade. Isso eu tenho que aprender. Eu dei o poder que ele consegue dar conta. Porque qual que é o problema do idoso? Eu acho que um filme muito legal é O Estagiário. Todo mundo tinha que Maravilhoso. assistir. Ai, meu fofinho. Porque o que que ele mostra? Eu não entendo de tecnologia, mas eu entendo de muitas coisas que nunca vai mudar. Então, a experiência que esse idoso tem com a direção não vai mudar. Mas o que que é dirigir? Se você perguntar para qualquer pessoa o que é dirigir, ele vai te responder assim: eu posso ir e vir a hora que eu quiser, eu tenho a liberdade, É que é a mesma liberdade. coisa do andar, né? Quando você fala assim, que o paciente fala, não quero deixar de andar. O que que significa o andar para o senhor? Então, é como a gente pode formar estratégias que esse idoso vai ter segurança e vai se sentir importante. Eu não estou perdendo, porque tudo que a gente perde é doloroso. Que gracinha. Adorei essa dica. Ó. Eu vou abrir aqui uma pergunta, Carla, antes de seguir aqui para assuntos sobre Alzheimer, depressão, né? E aí Covid, que é um comentário muito interessante aqui. A Claudinha, primeiro ela pergunta assim: rebeldia, essa é a palavra no lugar da teimosia? E aí depois ela emenda: por que tem idoso que é muito teimoso? Por conta disso, existe duas coisas, né? Duas respostas. A primeira, esse paciente, ele é muito teimoso ou ele sempre foi teimoso? Você envelhece como você é. Então as pessoas automaticamente acham que quando a gente começa o envelhecimento com 60 anos, tudo muda. Não. Se você foi aquela pessoa teimosa, você vai ser teimosa no envelhecimento. E aí, por que que você vai ser muito teimoso? Porque você quer mostrar que você manda. É, Simples assim. E o dá até uma associação. O idoso não pode sair de casa no início do Covid. O idoso estava proibido. E aí as pessoas, quando viam o idoso na rua, criticavam, né? Falavam até formas agressivas. E eu é. via assim, colegas da área da saúde muito bravos, mas que não eram profissionais especializados no idoso. E aí eu virei e falei assim, um dia para uma amiga. Ela falou: meu pai saiu, ele foi no banco tirar um extrato, porque ele queria ver se o banco não estava roubando ele no meio disso tudo. E aí eu falei assim: e você falou o que para ele? Eu briguei. Eu falei: se você tivesse falado, na verdade, ninguém pode sair de casa. Nem o senhor e nem eu. É. Na verdade, a gente tem que fazer exatamente o essencial. E quando eu peço para o senhor não sair de casa, é porque eu gosto muito do senhor. E eu tenho medo. Eu tenho medo do senhor ficar doente, eu tenho medo de perder. Por isso que eu não queria que o senhor saísse de casa. É totalmente diferente. Então, o idoso Totalmente. teimoso, muitas vezes, você tem que mostrar para ele que o que está acontecendo, né? Eu estou querendo cuidar, só que a gente só consegue cuidar quando o outro permite. Então, vamos juntos aprender? E aí se torna-se mais leve, porque algumas vezes a teimosia vem para chamar a atenção. Eu quero ser visto. E às vezes esse paciente ele é teimoso. É, Ele vai envelhecer assim. pronto. É, eu vou usar muito o exemplo do meu avô, que eu acho que assim outras pessoas podem se identificar, tá? Meu avô partiu há 2 ou 3 anos, se eu não me engano, mas para mim ficou muito evidente um divisor assim de águas. Quando ele parou de trabalhar, e aí eu estou dizendo não só trabalhar porque ele era agricultor, de trabalhar na roça, com enxada e tal, mas
quando ele deixou de fazer serviço de banco, quando ele deixou de se sentir útil da porta para fora, ele também deixou de ser útil da porta para dentro. Isso foi muito triste, porque um homem muito forte, muito saudável, que nunca teve nada, e aí como se de uma hora para outra perdesse toda aquela vitalidade. Isso acontece, Carla, quando não existe, então, essa busca, como você falou, por uma agenda alternativa, atividades novas, né? Quando o idoso se sente sem Inútil. utilidade, isso pode ser um problema? Pode. Quando a gente fala nisso, a gente fala muito da parte emocional. Quando eu me sinto um fardo, quando eu me sinto um peso, quando automaticamente eu não tenho por que levantar e viver. E aí muitas vezes você vê famílias lindas e você fala isso para o paciente. Mas o senhor tem uma família tão bonita, mas eu não quero dar trabalho, eu não quero mais viver. O dar trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar tanto, porque automaticamente a gente precisa de uma rede de apoio desde o início da nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu só consigo trabalhar de carro porque o posto de gasolina tem gasolina. Eu só consigo comer porque aquele mercado tem alimento. Então eu preciso de uma rede de apoio básica ali para sobreviver. Quando acontece isso para o idoso, ele sente como se ele fosse um fardo. Por quê? Essa rede de apoio que a gente precisa, a gente não se dá conta, porque faz muito parte do nosso automático. É Quando verdade. teve a greve dos caminhoneiros e parou o combustível, nossa! E para o idoso, então assim, ou ele foi internado, ou ele parou de trabalhar, ou a família teve que fazer alguma mudança na casa. É como se eu fosse dar um trabalho muito grande e os meus filhos não podem cuidar. É só eu que posso cuidar. E aí por isso que a gente fala do poder da comunicação sempre, em qualquer idade, né? Quando eu entendo assim, poxa, eu posso quebrar meu pé hoje e eu preciso muito da ajuda das pessoas. E aí, quando você vai mostrando isso para o idoso, ele tem vontade de viver. Porque, sim, os idosos, eles morrem quando eles perdem esse brilho no olhar. Eles vão perdendo, porque aí o que acontece? O ciclo vicioso. Eu vou perdendo funcionalidade, eu vou fazendo menos, eu vou comendo menos. É tudo menos. Eu estou na dúvida para onde eu levo nossa conversa, porque já foi meia hora, impressionante. Carla, eu vou tentar ser muito objetiva aqui nas perguntas. Você disse agora há pouco, né, que começa aos 60 o período de envelhecimento? Sim. A partir dos 60, idoso, ponto. Idoso. Só que se a gente pensar em promoção à saúde, como eu posso envelhecer melhor, a gente teria que ir ao geriatra a partir dos 40. O geriatra é o médico que é relacionado ao envelhecimento humano. Ele vai te ajudar a envelhecer com qualidade de vida. E normalmente esses pacientes chegam com 70, com 80, com 90 ou quando tem alguma comorbidade. Repete essa informação. Aos 40, né? Quando a gente fala assim aos 40, é um susto muito grande. Mas você vai se organizar. O seu organismo vai começar a mudar. Né? Você vai se preparar para a menopausa. Não que ela vai acontecer aos 40, mas não é uma fase tranquila para a mulher, como a andropausa não é uma fase tranquila para o homem. Quando você dá um passo antes, com um médico que fala sobre envelhecer, você não vai ter problema ao envelhecer. E aí, esse meu paciente de 104 anos, ele é muito funcional, mas ele não se olha no espelho, porque ele não aceita a aparência que ele tem. Ele não aceita a aparência de ter cabelo branco, de ter uma postura um pouquinho mais cifótica. Então, o geriatra, ele entra lá nos 40 para mostrar que você pode tudo sendo idoso. Que você pode se preparar. Que a atividade física vai ser importante. Que a alimentação, que o sono. Se você está num trabalho que você não gosta, tenta ver o que você gosta. Porque até mesmo a gente se acostuma com o que não é bom. A gente se acostuma com o que não é bom. Então, o ideal é ir ao geriatra aos 40. Pelo nosso conceito, aos 60, você é considerado idoso. Então, tem muita gente que adora, porque ele vai andar de ônibus sem pagar.
Ele vai, não vai ter Estacionar fila o no carro. banco. Então, por quê? Porque foi aquele idoso que ele viu a mãe morrer com 90 super bem. Então, para ele, não tem problema em se tornar idoso. A gente tem medo de se tornar idoso conforme as pessoas que eram próximas foram idosas que deram muito trabalho. E aí eu tenho medo de ser igual. Que entra no assunto que a gente falou de família protetora. A gente tem uma geração de filhas que não casaram para cuidar dos pais. Então, E aí, quando eu vejo que eu tô perdendo a minha mãe e a minha vida, eu cuidei a vida inteira dessa pessoa. E agora? Eu e tive agora? pacientes que pediram para as filhas não casarem para cuidar delas. Meu E pai. aí pensa, eu não caso, eu não tenho uma profissão, eu cuido da minha mãe e do meu pai. Eu perco meu pai, eu perco minha mãe, eu cuido do outro. E o dia que o outro partir, o que vai ser a minha vida? Por isso que a gente sempre tem que estimular essas famílias, que por mais que aquela família cuide muito daquele idoso, ela tem que cuidar dela, ela tem que ter um hobby para ela tem que ler um livro que ela tem vontade, Um tempo ela para tem que ela. caminhar na rua. Isso é muito importante. É muito importante. Carla, olha só quem está aqui. Minha mãe. 60 anos não é idoso. Porque Aí eu acho engraçado porque ela, minha tia e outras mulheres maravilhosas que eu convivo, sim, chegaram aos 60 muito bem. Mas muito bem. E aí, quando a gente vai estacionar o carro, eu sempre pergunto: cadê sua plaquinha de vaidosa? Aí eu não chamo de dó, falo vaidosa, né? Mas ela está aqui fazendo essa frase com um monte de ponto de exclamação, que foi o que eu te perguntei. Então, isso não mudou, mesmo com a expectativa de vida aumentando aos 60 anos, você né? é um idoso jovem. Idoso jovem. Então, vamos Você é um pegar idoso jovem. nesse aspecto. Tem isso também? Idoso jovem? Tem. Sim, Uau. porque é o idoso que a gente vai fazer muito a promoção à saúde. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Ela tem Tá. 60 anos. Antes do Covid, ela foi eleita a melhor aluna de spinning da academia. Ah, Aos 60 anos, ela foi eleita a melhor aluna porque ela ia todos os dias. E aquilo fazia muito bem para ela. spinning, gente, é uma aula de bicicleta indoor, ou seja, de bicicletas dentro da sala, em que é alta Sim, velocidade, né? Tá. sim. E aí, quando a gente fala no idoso jovem, é aquele idoso que ele está entrando ali no envelhecimento e ele pode tudo. Então a gente tem que estimular a vaidade, a gente tem que estimular a atividade física, a gente tem que estimular a ter amigos, a gente tem que estimular a tecnologia, porque isso vai trazer uma longevidade com qualidade de vida, porque eu vou ter a minha vida. Tenho pacientes que falam assim para as filhas: não me ligue às 6 da tarde, porque eu vou estar vendo a minha novela e eu não vou te atender. Então, por quê? Porque lá atrás, com 60 anos, elas colocaram na cabeça: eu estou envelhecendo. Os meus filhos cresceram, os meus netos estão maiores, eu tenho que organizar a minha vida para ela ser gostosa. Quando a gente fala idoso, eu sempre pergunto para o paciente: o que é ser idoso para a senhora? Porque cada um vai ter uma frase diferente. Então, agora há pouco, quando você falou, aos 40 anos, né, o homem e a mulher precisa já ir ao geriatra para poder envelhecer bem, né? E é que no outro comentário ela fala, 40 anos a gente está na flor da idade. Mas eu queria que você repetisse, então, esse conceito, que é muito importante. Ou a gente começa um pouco antes para ir melhor ao longo dos anos, do que deixar Sim, para depois. É isso que você está querendo dizer? sim. Principalmente porque a nossa vida é totalmente diferente do que foi o dos nossos pais. Nível de poluição, de estresse, de agrotóxico. A nossa rotina é totalmente diferente. Televisão, celular, É verdade. tudo é diferente. Dependendo de onde a gente trabalha, as luzes, a radiação. Então, quando a gente fala em 40 anos, sim, a gente está na flor da idade. Mas não quer dizer que a gente não pode parar e falar assim: peraí, eu estou só trabalhando. O que eu estou fazendo para a Carla? Será que não é bom eu caminhar 2 vezes na semana no parque? Ou não, eu quero só meditar. Ou, eu quero mudar de emprego. E dane-se que eu tenho 40 anos. Isso que a gente fala. E quando a gente fala do geriatra, ele vai mostrar muito isso. Ele vai mostrar que envelhecer é um combo.
Você pode tomar vinho, mas é totalmente diferente se você tomar uma garrafa todos os dias. Se você Uhum. fuma, como que você pode organizar essa parte? Eu fumo um maço, será que não dá para fumar 6 cigarros? Será que não dá para trocar? Então, como que a gente pode organizar para chegar aos 60? Melhor ainda. Perfeito. Então é prevenção, né, gente? Quanto antes, Prevenção, é melhor. promoção à saúde o tempo todo, né? É a gente, Totalmente. porque o que acontece no envelhecimento, a gente é obrigado a ficar com a gente. E se a gente não cuidar disso antes e aprender a ficar com a gente, o que a gente gosta, quando a gente envelhece é muito mais difícil. Repete, por favor, Carla. Quando a gente envelhece, a gente é obrigado a ficar com a gente. O idoso, ele vai ficar com ele mais tempo. Se eu não aprendi isso antes, vai ser muito mais difícil, porque eu vou achar que eu estou perdendo. E automaticamente eu não estou perdendo. Automaticamente tem muitas coisas que eu nunca tive, talvez eu nunca descobri o que eu gostava de fazer como hobby. Uau. E aí, associa ao envelhecimento. Então, quando a gente fala em promoção à saúde, ao geriatra com 40, ele vai olhar e vai falar assim: olha, é importante você tomar sol. Sabe por quê? Lá na frente é vitamina D, é osso. É importante, principalmente para a mulher, a parte de osteoporose. A É. gente tem a osteopenia, que é um passo antes, então a gente pode reverter para não virar uma osteoporose. E muitas vezes as quedas, elas vêm de uma osteoporose avançada, que a medicação faz você, por exemplo, ter um intestino mais preso. Então, olha quanta coisa a gente pode organizar. A gente não vai no ginecologista todo ano? A gente É. pode uma vez no ano no geriatra e pensar assim: eu quero chegar aos 90 fazendo uma super festa no Caribe. Por que não? Pronto, adorei. Ai, Carla, o tempo tá passando muito rápido. Ó, a Rosângela fala assim, né? O que fazer com aquele idoso ou idosa que não aceita que está doente? Acho que essa é Será uma que boa pergunta. quando a gente se comunica, não quer dizer que o que eu falo você está entendendo? Muitas vezes aquele idoso, ele não está entendendo. E um grande erro nosso, profissionais da saúde, muitas vezes é usar muito termos técnicos. E aí eu chego, falo um monte de coisa que está acontecendo, que aquele idoso dá medo, dá pavor. E aí eu olho só para os filhos, falo tudo aquilo e falo: então tá bom, agora o senhor tem que seguir o tratamento, daqui 3 meses o senhor volta. A gente não gosta de escutar o que é ruim. E muitas vezes a gente foge de escutar o que é ruim. Quer um exemplo? Ah, eu não gosto de ir em velório. Porque alguém no domingo de manhã abre o jornal e fala assim: deixa eu ver quantos velórios tem aqui, porque eu vou dar uma passadinha lá. Uhum, Tem muitas famílias que você não pode falar a palavra câncer, porque automaticamente você vai atrair aquela doença. Se aquele uhum, idoso tem um câncer, como que ele vai aceitar o que ele tem se não pode nem pronunciar? entendi. Então, quando a gente para e pergunta para o paciente: o que, que o senhor entende do que o senhor está passando nesse momento? Talvez ele vai te falar uma coisa que você vai olhar e falar assim: mas como que ele não entendeu até agora tudo? Porque às vezes ele precisa que você desenhe, talvez ele precise que você explique aos poucos, talvez ele precise que você olhe e fale assim: tá difícil, ó, tá entalado aqui isso que o senhor tem também. Tá difícil aceitar essa doença. Vamos aceitando aos pouquinhos? Perfeito. Vamos, É a comunicação. demência, o Alzheimer, né? É. Os idosos têm muito medo. Então, peraí, nem todo esquecimento é Alzheimer. E se esse paciente tiver Alzheimer, não é ele que vai sofrer, é a família que vai sofrer. Então, como que eu estou para aceitar o meu pai não lembrar quem eu sou? Eu posso falar 50 vezes para ele que ele tem Alzheimer. Vai chegar uma hora que ele não vai saber. Eu vou falar: a senhora esqueceu meu nome. E ela vai olhar e falar: como que é o seu nome mesmo? E aí vai ser aquela coisa muito ruim para o filho. Então, é conversar. E não importa o que esse idoso tem ou qual essa doença tem. A gente sempre pode olhar de outra forma. Se ele tem um Alzheimer, eu posso colocar uma música que ele gosta, que ele gostava quando ele era mais jovem, e a gente escutar essa música junto, segurando a mão. Talvez ele não lembre quem eu sou, mas eu lembro quem ele é. Se ele é um paciente oncológico, vamos juntos participar de alguma campanha, de alguma caminhada, ou vamos junto fazer uma prevenção. Eu vou me cuidar como um legado para o senhor. Se é o Parkinson, vamos caminhar sempre, porque o senhor vai ficar mais rígido.
Vamos lembrar do soldado. Então, tudo é a forma que a gente mostra essa doença. A doença existe e a gente pode lidar de diversas formas. Não Claro. é fácil, mas é possível. Sim. Ô, Carla, rapidinho, eu estava ouvindo recentemente algum exame que foi desenvolvido que dá para detectar o Alzheimer ainda na juventude. Você ficou sabendo disso? Sim, tá ainda as últimas pesquisas mesmo, mas sim, é um exame através do exame de sangue que você vai saber, porque o que acontece? Muitas vezes aquela família que a avó teve Alzheimer, que a mãe tem Alzheimer, a filha já sofre muito. E aí a gente tem até o exemplo da série do Grey Anatomy, né? Que uma das personagens, a mãe dela tem Alzheimer e ela tem medo de ter filho e é o filho dela passar o que ela passou. Então, ainda está nos últimos estudos, né? Está quase aí para ser, mas através do exame de sangue. E a gente tem até testes que a gente faz desde o começo do envelhecimento para ver gradativamente se essa perda de memória é Alzheimer ou não, é uma perda de memória simplesmente porque aquele idoso não está prestando atenção, que é ou somente uma demência senil. Então, o idoso esquecer quando ele se torna mais velho é comum. A demência senil, ela tem a ver com o envelhecimento. Então, esquecer algumas coisas pontual pode acontecer. É muita coisa nova, é muito estímulo novo. Então, Claro. mudou cuidadora, mudou alguma coisa, mudou de casa, mudou porteiro, esqueceu o nome de algo. É comum. Não quer dizer que é o Alzheimer. Né? Esqueceu o fogo lá com a panela. A família já logo proíbe. Não, não proíbe. Tenta pontuar e ver se aquilo está acontecendo diariamente. Se foi uma vez ou se aquilo está acontecendo mais vezes. Se está acontecendo mais vezes, espera aí. Mas se não, vamos entender o que está acontecendo. Porque a partir do momento que eu falo que você não pode esquecer, você vai esquecer. É óbvio. Ô, Carla, daria uma live só disso. Existe uma maneira da gente prevenir o Alzheimer? Exercício físico. Pronto. Outra live também só de exercício físico. Vou passar para uma outra questão aqui. É, a gente está falando até agora sobre a convivência com o idoso. Sim. Tá? Então eu queria pegar nesses últimos 13 minutos para a gente falar sobre como então nós que ainda não chegamos aos 70, aos 80 anos, tá? Então estou colocando os idosos jovens aqui, tá, mãe? Como é que a gente pode então seguir com saúde? Fazendo o que você gosta. Tudo que você gosta. Se eu gosto de bordar, se eu gosto de fazer palavra cruzada, se eu gosto de ler, se eu gosto de ler romance que vende na banca, lê um romance. Se eu gosto de caminhar com as minhas amigas, caminha. Se eu gosto de ter um cachorro, tenha um cachorro. Se eu gosto de viajar, permite escolher o que você gosta, porque tudo que a gente gosta, automaticamente a gente vai fazer sem perceber. E aí a gente vai fazer cada vez mais. Então, simplesmente se movimente e faça o que você gosta. Ah, mas eu não sei o que eu gosto. Nunca é tarde para a gente descobrir. Eu posso descobrir aos 100 anos que eu gosto de ler livro de suspense. E tá tudo bem. Então, para quem quer viver melhor, tem que fazer o que deixa feliz. Então, faça o que te deixa feliz para envelhecer bem. Pra envelhecer Simples bem. assim. Sim, Minha porque Nossa você vai ter Senhora. rotina. Rotina, constância e hábito. Que é tudo que a gente precisa ter em qualquer fase da nossa vida. E a gente tem Rotina, o hábito. frequência, né? É, Constância. que aí você vai ter o hábito, né? Você vai ter o hábito de ler 2 horas e aquela leitura vai te fazer muito bem. Ou aquela caminhada e aí você vai tomar sol. Ou você vai escutar aquela música. Ou você vai fazer o que você brincar com aquele cachorro e você vai esquecer de qualquer coisa. Porque o quê? Você vai estar cuidando de você. É, Quando você cuida de você, você quer cuidar mais. Por quê? Porque você quer ser elogiado. Todos nós claro. queremos ser elogiados. É o reconhecimento, né? Carla, rapidinho nesses últimos 10 minutos, ah, eu vejo uma grande diferença na paciência em ensinar uma criança e ensinar um idoso. Fiz uma reportagem uma vez na Band, nossa, há muito tempo que me marcou demais, que era creche para idoso. Né? Porque muitos adultos não. Também é uma live só disso, né? Muitos adultos não têm com quem deixar, não podem cuidar, né, do seu idoso, porque também precisam sair para trabalhar. Enfim, é um monte de detalhes, mas
Pegando esse exemplo, então, da creche para idoso, por que é que os filhos não têm a mesma paciência para, como você falou, né? Não é rebeldia, está faltando uma comunicação para ele entender que ele é importante, não como era antes, mas dessa maneira que ele pode ser. Por que não existe paciência para ensinar um idoso, como existe para uma criança? Porque automaticamente o idoso vem com uma bagagem, né? Então, Aham, se ele é mais teimoso, se ele é mais deprimido, o idoso ele vem com um rebate. A criança, você vai moldando, você vai ensinando. O perfeito. idoso, você vai tendo que arrumando estratégias. E aí tem paciente que fala assim: de idoso se vira criança. Jamais. Uma criança não nasce com a bagagem que o senhor tem. Hum, Então, não tem essa. O idoso não existe o pezinho, a mãozinha, o olhinho. É o pé, é a mão, é, é o olho. Então é por isso, porque você tem a sua personalidade. isso. Ó, eu vou dar aqui. Ah, tá. Tem mais duas perguntas, Carla, antes da gente já marcar a próxima live. A Rosângela, a depressão pode levar à demência ou ao contrário? Pode falar sobre isso? Esse é um comentário muito importante da Rosângela, porque à medida que este idoso ele vai se isolando, ele vai fazendo menos coisas, pode vir a Sim, depressão? pode vir a depressão, mas uma coisa não pode levar a outra. O que pode acontecer é essa depressão levar ao esquecimento. Por quê? Porque esse idoso está fazendo cada vez menos coisa e principalmente porque as medicações podem levar a isso. Então, se você toma medicação para dormir, por exemplo, porque pacientes deprimidos normalmente eles não conseguem dormir à noite, o idoso. Esse remédio, um dos efeitos colaterais dele pode ser essa perda de memória pontual. E esse idoso que tem demência, muitas vezes ele não tem depressão, porque automaticamente ele não está entendendo do que está acontecendo. Quem tem a depressão é a família que está vendo ele piorando a cada dia. Sendo que o idoso demenciado, quando ele descobre o diagnóstico, as equipes mais preparadas, a gente entra com cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente cuida daquela família, mostrando que o final da demência é o paciente acamado em estágio fetal. Então, você precisa ser preparado para isso. O esquecimento, ele se torna-se pequeno à evolução daquela doença, porque aquele idoso, ele vai depender de muito de você, totalmente. E aí entra muito dinheiro, porque entra muito cuidado, né? É. Mas uma coisa não leva a outra. Olha, tantos comentários aqui. Eu estou contando por cima, deve ter mais de 14. É, rapidamente, então, eu vou dar aqui mais um espaço para minha mãe, que ela nunca perguntou tanto aqui. O segredo é não parar. Não parar, Então, nunca. até que ponto a família pode, né, os filhos, enfim, a família pode interferir no viajar, né? Porque eu vejo um monte de amiga que se junta, vai viajar, eu acho o máximo, né? E vai dançar, enfim, milhares de coisas para fazer. Até que ponto a família deve interferir? Até que ponto a família pode palpitar? De novo a Se aquilo comunicação. não fosse seguro, né? Se você perceber que aquilo não é seguro. E para muitas vezes para a família é muito difícil aceitar o idoso que vai no show, que viaja, que faz, que acontece, porque a gente não foi preparado para isso. A gente foi De novo. preparado para passar na casa da nossa mãe. A nossa mãe tá sempre lá com um bolinho, com uma janta, com aquela casa aconchegante, falando que você tá magrinha, que vai cuidar dos seus filhos para você sair do seu marido. E aí, quando a sua mãe fala assim, ó, eu tô fazendo um cruzeiro com as minhas amigas e eu tenho 85 anos, é difícil aceitar, né? Eu acho o máximo. Então, quando não for seguro, mas a partir do momento que é uma empresa segura, que é um lugar destinado, tem muito matinê para idoso, que começa às 4 e termina às 10, que é aula de dança, que é o sábado da dança. Aquilo é ótimo. Aquilo é conviver, aquilo é ter o que contar para os filhos. E aí, quando eu faço isso, eu não dou trabalho, né? E quando eu não dou trabalho, eu me sinto muito poderosa no meu aniversário, quando todo mundo quer tirar foto comigo para postar no Facebook. Ai, minha mãe tem 100 anos e é ativa.
E É é isso que move o verdade. ser humano. Ai, que linda. Ai, gente, amei. Ô, Carla, então, para a gente encerrar nesses últimos 5 minutos, olha, você deixou aqui muito claro que a comunicação ela é fundamental em todos os processos, todos. O poder da comunicação, a diferença entre autonomia, dependência, dignidade, a superproteção, enfim, tudo isso, de novo, envolve a comunicação. E você falou que para a gente viver esses anos a mais, a gente, para envelhecer bem, tem que fazer o que nos deixa feliz. Sim. Você falou sobre exercício físico, que é a forma de prevenir o Alzheimer. Em nenhum momento você falou de remédio. E eu ouço muitas pessoas falando assim, ai, a conversa gira em torno de remédio. Sim. O que está faltando então para a gente encerrar essa live e pegar essa história do remédio para a felicidade e para a vida? O remédio é muito importante para várias coisas. Para um paciente com câncer, ele é fundamental. Para o paciente com Alzheimer, que muitas vezes fica agressivo. Mas o meu sono, será que eu não posso ensinar minha mãe? Será que a gente não pode juntas fazer uma oração que ela gosta? Ou um chá, ou plantar um chá de cidreira? Por quê? Quando esse idoso toma mais de 4 medicações, ele faz o uso da polifarmácia. E aí a gente pode gerar várias complicações para ele, principalmente a queda. E aí a gente tem um problema chamado AOA de joelho, né? A osteoartrose de joelho, que é o joelho que dói. O exercício físico, ele melhora 100% a dor. O paracetamol, a dipirona, ela vai melhorar 6 horinhas. E aí você vai ter o mesmo problema. Então, é mostrar que os remédios é essenciais para muita coisa. Mas ele não pode ser fundamental quando a gente fala em envelhecimento. Tem muito idoso que não toma remédio. O meu paciente de 104, ele não toma nada de medicação. Preciso conhecer ele. Como é que é o nome dele? Alberto. Quero fazer uma live com o seu Alberto. Seu Alberto, ele não toma nada, porque ele sempre pensou que se ele estava envelhecendo bem, por que ele não poderia continuar? E se ele não dormia uma noite, por que ele não poderia arrumar alguma coisa para ele fazer e aprender para ele dormir? Que demais. E não buscar remédio, né? E não Não buscar buscar. A fora, gente está buscar numa dentro. fase muito assim, né? Ah, eu preciso de uma vitamina para minha imunidade. Eu preciso. A gente tem muito isso até mais jovem. Eu lembro que quando Uhum. começou o Covid, minha mãe falou assim: você precisa tomar uma vitamina para a imunidade. Não, eu preciso comer mais frutas, mais verduras, ter uma rotina, descansar o meu corpo, a minha mente. E a medicação tem sempre efeito colateral. Ela existe, né? Esse efeito. E eu acho que, assim, se for para mim falar uma frase sobre longevidade, o que falta para todo mundo, falta a gente elogiar mais os nossos idosos, nossos pais, Hum, nossas mães. Eles vão abrir o portão e a gente fala: nossa, que postura é essa? Mãe, que postura é essa, mãe? Olha só, a senhora tá com essa postura feia. Pai, tira o pé do chão. Mas a gente não fala: nossa, como você tá bonita hoje, mãe? Que programa legal! Que bolo gostoso! A gente precisa de elogios. perfeito. Carla, adorei. Eu Estou também. emocionada com tudo que você compartilhou conosco. Tenho certeza que muita gente está feliz aqui. Acabaram de entrar 9 perguntas. Eu vou pedir a compreensão, porque nós não vamos ter tempo, mas eu com certeza vou marcar mais uma conversa dessa com você, Carla, para a gente falar sobre outros assuntos. Parabéns pelo seu trabalho. Depois a gente Obrigada. conversa mais, porque eu quero conhecer o seu Alberto. E vou deixar um beijo aqui especial para todos que estão nos acompanhando, porque não dá para a gente fugir do envelhecimento. Esse é um benefício que não é concedido a todos, né, Carla? Então não adianta a gente ir contra. O que a gente Se pode você não fazer quer para nos cuidar? envelhecer, você tem que morrer hoje. Não tem escolha, é igual a morte. Faz parte da nossa vida. E você tem o poder de escolha. Olha só. Sem mais. Carla, obrigada. Eu que agradeço. Muito Até obrigada breve, mesmo de viu, Carla? coração. Até Até breve. breve. Tchau. Obrigada, obrigada, pessoal. Gente, que conversa boa. Deixa eu liberar aqui a Carla. Equipe Balance. Se você ainda não está seguindo a Carla, como estava aparecendo aqui em cima, Equipe Balance, eu vou deixar também essa live salva no YouTube. Compartilhe com quem você ama
e elogie mais, como a Carla falou. Mãe, amo você, você é linda. E todos que estão aqui me acompanhando, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua confiança. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.